O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 16. Mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com sua parte do valor, e a sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. E então Pedro perguntou a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração, para que mentares ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Então, enquanto o possuía, não era teu? E depois de vender, o dinheiro não estava ao teu poder? Como planejastes isso no coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, por essa quantia. E então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito Santo do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. E então os mais novos entraram, encheram-na, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do seu marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja, de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pródigo de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas, colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor iam muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra neste lugar. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer e a Tua vontade. Continua, Senhor, a nos falar, porque aqui estamos para ouvir e para continuar a ouvir a Tua poderosa voz. Continua, Senhor, a nos falar, assim como Tu já falastes, através das orações, através do louvor, através da palavra lida. Te pedimos, Senhor, continua a anunciar o Teu poderoso Evangelho de salvação. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade em nós, que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, ter o Teu nome engrandecido, ter a Tua face resplandecendo em nós, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Que seja o Senhor a anunciar a Tua palavra, que seja Tu, Espírito Santo, a trabalhar os corações,
E seja Tu, ó Senhor, a realizar e a fazer aquilo, Senhor, que lhe atrai a Tua vontade neste lugar. É o que nós já Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu e se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto a qual Lucas, escreve essa carta, esse livro de Atos dos Apóstolos, aonde domingo passado vimos a respeito de falar de Barnabé. Barnabé, a qual era conhecido como filho da consolação. Barnabé, a qual era conhecido como aquele que ajudava, aquele que fazia. E vimos no final do texto, domingo passado, falando que Barnabé possuía um terreno e vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vimos a entrega de Barnabé, vimos a multidão dos que criam, estavam unidas de coração do mesmo propósito. Vimos a verdadeira sentido da igreja do Senhor, que é viver o mesmo propósito, é viver em união, é viver em amor. Mas Lucas termina esse texto dizendo sobre Barnabé. E quando ele começa o texto qual acabamos de ler, ele nos diz mas certo homem. Ele está dizendo que aconteceu isso, Barnabé fez algo, mas havia um certo homem que fez algo contrário. Lucas ele termina o texto que nós fizemos a exposição domingo passado, falando a respeito de Barnabé, o homem que era conhecido como o homem da consolação. E ele agora vai dizer a respeito de um homem que trama juntamente com a sua mulher de entregar uma parte daquilo que ele tinha feito. Talvez ele tinha prometido de entregar tudo, mas ele tramou em sua mulher e dizer: não, vamos ficar com algo e vamos entregar o restante. Por isso Lucas faz questão de nos dizer a respeito de Barnabé, a respeito da verdadeira entrega, a respeito daquele que precisa se entregar e entregar tudo diante do Senhor. Aquele que não tem o seu recurso como primeiro lugar ao Senhor. A referência a qual Lucas está nos dizendo e nos anunciando nesse texto é que nós precisamos, como igreja de Cristo Jesus, deixar tudo para seguir a Cristo Jesus. Mas vimos e vamos ver nesse texto a qual acabamos de ler, que aquele homem e aquela mulher estavam preocupados ou estavam aprisionados ao recurso terreno, estavam preocupados em possuir e ter, estavam preocupados em ter status e reconhecimento humano. Por isso o texto começa nos dizendo: mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Lucas está dizendo que um homem e a sua mulher, juntamente os dois, venderam uma propriedade. Venderam uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Lucas está dizendo que um certo homem e uma certa mulher, Ananias e Safira, que eram daquela igreja, pertenciam à igreja primitiva, pertenciam à igreja, venderam determinado terreno e decidiram entregar e ficou com uma parte do valor. E a sua mulher também sabia disso. E então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Pedro vira para Ananias e fala com ele: por que você deu lugar a Satanás? O texto é interessante porque só de lermos esse texto já quebra alguns paradigmas que alguns pregadores e algumas pessoas vão dizer que Satanás entra ilegal na sua vida. Muitos pregadores vão dizer que Deus está à porta, Jesus está à porta e bate, mas Satanás ele entra ilegal. E não é isso que vemos nesse texto.
Então Pedro perguntou a Ananias: por que Satanás encheu teu coração para que mintais? Para que mentisse ao Espírito Santo. Pedro vira para Ananias e fala: por que você deu lugar a Satanás? Por que você deixou Satanás encher o teu coração? Por que você deixou Satanás fazer isso com você? O interessante é que Pedro diz para ele que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Quando nós decidimos viver uma vida de mentira, quando decidimos viver uma vida de hipocrisia, quando decidimos viver uma vida de fachada, não estamos enganando a homens, não estamos enganando a igreja, estamos enganando ao Espírito Santo de Deus. Quando decidimos fingir que somos verdadeiros crentes em Cristo Jesus, fingindo viver algo que não vivemos, não estamos enganando a igreja, não estamos enganando o pastor, não estamos enganando a ninguém, a não ser ao Espírito Santo de Deus. Por isso Pedro diz a ele: por que deixais Satanás encher o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Nós vamos ver diante do texto que não se trata por causa do recurso. Nós vamos ver diante do texto que Pedro não é a preocupação do recurso que ele ficou, mas a preocupação é a mentira dele diante de Deus. A preocupação não foi que ele guardar um dinheiro, não ter dado tudo, mas ele está mentindo diante do Senhor. Alguns teólogos estudiosos vão dizer que este homem e esta mulher morreram para ser julgados, mas foram salvos. Mas quando olhamos para a Escritura e para a Palavra de Deus, o livro de Apocalipse vai nos dizer que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Este homem mente diante do Espírito Santo. E quando decidimos viver uma vida mentirosa diante da família, diante da igreja, diante do pastor, diante de qualquer pessoa que seja, não estamos mentindo para ninguém, a não ser para o Espírito Santo de Deus. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa é cair na mão de Deus quando vivemos uma vida dissoluta, mas demonstramos ser algo para outras pessoas. O Senhor está nos vendo. Quando decidimos fazer o que bem lhe atrai às nossas vidas, os nossos desejos e as nossas vontades, quando decidimos dar vontade à nossa mente, ao nosso coração, aos nossos desejos, estamos pecando contra o Espírito Santo de Deus. Não é contra homens, não é contra a igreja, mas é contra o próprio Deus. Por isso Pedro está dizendo: por quê? Por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Por que você está mentindo ao Espírito Santo? Porque você deu lugar a Satanás. Porque você deu lugar a Satanás, para que Satanás enchesse o seu coração, para que você vivesse uma vida mentirosa, para que você mentisse diante do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas têm vivido deste modo. Muitas pessoas têm colocado a sua Bíblia debaixo do braço, têm vestido a sua roupinha, o seu terninho, botado a sua gravata, indo bonitinho para a igreja, mas só quem sabe, quem tem dentro de casa, são os filhos e a esposa. Só quem sabe o que faz é o Senhor, a vida que tem levado e a vida que tem vivido. Muitas pessoas se vestem como crente, falam como crente, fazem tudo como crente, mas a sua vida é uma vida mentirosa. Mas dentro do seu interior encontra-se podridão. Estão como sepulcros caiados,
bonitinho por fora, mas por dentro estão podres. Estão como pessoas que por fora demonstram ser alguém, para as pessoas demonstram possuir algo que não tinha, que não tem. Ou quando Jesus olha para aquela árvore e vê ela frondosa, ele sente fome. E ele vai até aquela árvore e procura fruto. Mas ao chegar àquela árvore, aquela figueira, ele não encontra. E ele manda que ela seque. Porque diante de Cristo Jesus, toda a incredulidade precisa cessar. Diante de Cristo Jesus, tudo aquilo que parece ser e não é, precisa padecer. Diante de Cristo Jesus, tudo que parece ser e não é, e não tem vivido, precisa cessar. Por isso, Pedro vira para Ananias e fala: por que deixou Satanás encher o teu coração? Por que você deixou Satanás falar no seu ouvido e deu lugar a ele? Por que você fez isso? Por quê? E quando possuía não era teu? Lembra que eu falei que não se fala, não é por causa do recurso? Pedro vai dizer: enquanto possuía não era teu. Enquanto você tinha um terreno, o terreno não era seu. Enquanto você possuía o terreno não era seu. E ele vai mais além. E depois de vender, o dinheiro não estava em teu poder. Pedro vai falar: o terreno era seu, você decidiu vender, vendeu o terreno, e mesmo assim o dinheiro estava na sua posse, o dinheiro era seu. Pedro vai muito mais além do que ele possuir, ele ter. Ele falou: você tinha o terreno era seu, e você decidiu vender, e depois que vendeu, o dinheiro estava no seu poder. E como planejaste isso no seu coração? Não mentisse a homens, mas a Deus. Pedro está dizendo àquele homem: como planejaste isso em seu coração? Os homens e mulheres daquela igreja vendiam tudo que tinham e davam aos pés dos apóstolos para que a igreja administrasse, para que todos aqueles que necessitavam de algo fossem atendidos. A ideia da venda dos bens era essa, para entregar aos pés dos apóstolos, para que aqueles que estavam necessitados fossem atendidos e recebessem algo e tivessem recursos para viver e para sobreviver. Quando as pessoas vendiam as suas propriedades, elas demonstravam a Deus que foi o Senhor que deu. É o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem realiza. E elas entregavam as suas propriedades sem preocupação, porque elas sabiam que Deus iria sustentar e iria prover. Mas Ananias e Safira decidem guardar um recurso, decidem guardar algo, como se estivessem pensando: eu vou fazer o meu pé de meia, porque o dia que eu precisar, eu tenho recurso. Eu vou ajudar, vou dizer que estou ajudando, mas eu vou guardar para que eu não passe necessidade. Eu vou ajudar e vou dizer que estou vendendo a minha propriedade e vou dar, talvez para ter reconhecimento, porque Barnabé era reconhecido por ser um homem da consolação, por ser alguém que dava, por ser alguém que cuidava, por ser alguém que estava sempre pronto a atender e ajudar. Talvez Ananias e Safira também queriam ser reconhecidos. Talvez Ananias e Safira queriam demonstrar algo que não tinham, porque queriam ser reconhecidos pelos homens, receber algum aplauso, receber algum reconhecimento. Vivemos num mundo onde pessoas têm vivido uma vida de fachada. Vivemos num mundo onde muitos púlpitos de igreja estão cheios de pessoas que pregam a palavra e não vivem a palavra que estão pregando. Vivemos num lugar, num mundo, onde pessoas dizem para alguém fazer e não fazem aquilo que dizem para fazer. Ou dizem aquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pessoas têm vivido uma vida dissoluta, têm
tem vivido uma vida achando que irão herdar a vida eterna e morar com Cristo Jesus. Mas próprio Jesus Cristo vai dizer em Mateus que muitos naquele grande dia dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu falei, Senhor, em teu nome eu fiz e aconteci. E ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois não vos conheço. Muitas pessoas querem ser reconhecidas por homens, mas esquecem de ser reconhecidas por Deus. Pessoas estão preocupadas em ter o seu nome em outdoor. Pessoas estão preocupadas em ter o teu nome espalhado. Pessoas estão preocupadas em ter o seu eu engrandecido pelo homem e se esquecem de ser reconhecidos por Deus. Mas naquele grande dia, não tardará. Naquele grande dia, terão que prestar contas de tudo que fez ou deixou de fazer. Nesse dia, o juízo chegou para Ananias e Safira. Pode ser que você tenha vivido uma vida dissoluta. Pode ser que você tenha feito diversas coisas na sua vida e achado que não acontece nada com a minha vida. Eu tenho vivido em pecado, eu tenho feito, eu tenho acontecido e nada acontece comigo. Talvez você tenha vivido uma vida deste modo e achando que não tem nada não, eu já faço isso há tantos anos, eu já vivo assim há tanto tempo e Deus nunca pesou a mão sobre mim. Mas naquele grande dia, ninguém se esconderá do Senhor. Naquele grande dia, ninguém poderá dizer e se justificar diante de Cristo Jesus. Ninguém poderá dizer e tentar se justificar com atitudes, com coisas que fez. Ninguém poderá se justificar diante do Senhor. E quando possuía não era teu, e depois de vender o dinheiro não estava no teu poder, como planejaste isso no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Pedro disse: como Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Aqui Pedro está nos afirmando, Lucas está nos afirmando através da fala de Pedro, que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, ou é o próprio Deus. Por isso ele está dizendo: não mentistes a homens, mas a Deus. Quando você vive uma vida e demonstra viver uma vida que você não possui ter, você não está mentindo para homens, você está mentindo para Deus. Quando você vive uma vida demonstrando possuir algo que você não tem, você não está mentindo para homens, você está mentindo para Deus. Achamos que eu posso fazer o que eu bem quero na minha vida e eu estou lá domingo todo bonitinho, sei os textos bíblicos, entendo tudo.